Olá, eu me chamo Nila. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde falamos sobre o tema do trabalho de uma forma bem resumida. Mas, para contextualizar esse podcast, ele é uma produção em grupo de uma das disciplinas do curso de Psicologia da UF de Rio das Ostras, chamada Psicologia e História Social do Trabalho. Aqui vamos mostrar um pouco sobre o que é o trabalho, qual a sua história, como ele é nos dias de hoje e como ele afeta não só o corpo, mas também a construção da singularidade de cada pessoa. Vamos conversar sobre alguns assuntos relacionados ao trabalho, dando ênfase sempre numa visão informativa e acessível para que as pessoas que queiram escutar o nosso podcast possam acompanhar com tranquilidade o que vamos falar. Por ser algo que se relaciona com uma disciplina do nosso curso, é importante dizer que não estamos nos baseando em informações de lugares não confiáveis. Muito pelo contrário, estamos usando os textos e livros apresentados na nossa própria disciplina pela professora, além de outros materiais de apoio, para que nada apresentado aqui seja algo sem base, mesmo que esteja sempre aberto para ser questionado. Esperamos que gostem do nosso podcast e das nossas faixas, as quais, ao alcançarem você, também se tornam suas. Você está livre para olhar a descrição do nosso podcast para acessar o nosso drive de textos, onde lá você poderá encontrar tudo que usamos para criar nosso podcast. Nesse drive, você pode se aprofundar no tema do trabalho e desenvolver um entendimento ainda maior sobre ele. No mais, é isso. Tenha uma boa escuta e aproveite. A faixa que iremos ouvir a seguir se chama O que é o trabalho propriamente dito? De uma maneira bem comum, o trabalho pode ser definido em aspectos físicos, químicos, biológicos e sociais. Mas para a gente, o trabalho que mais importa é aquele que se refere aos temas da sociedade como um todo, uma vez que esses trabalhos relacionados ao meio social falam sobre um tipo específico de atividades trabalhistas, as quais observamos muito em nosso dia a dia. Entre as formas de trabalho mais frequentes, podemos citar aquelas que atuam recolhendo a matéria-prima da natureza. Podemos falar sobre os trabalhos de transformação da matéria-prima que foi recolhida para que algum item seja feito, e também podemos mencionar os trabalhos que se focam na venda desses itens. Mas, além disso, também é possível citar os trabalhos que acontece a prestação de serviços sem a ação de recolher a matéria-prima e sem a venda de itens. Um exemplo desse tipo de prestação de serviços são os trabalhos que os professores realizam ao ensinar algum conteúdo para os seus alunos. Mas como ele é, em geral, podemos dizer que o trabalho é marcado pela transformação dos recursos da natureza, como falamos ao conversar sobre os tipos de trabalhos. Porém, também é possível dizer que o trabalho é simplesmente o ato de criar alguma coisa ou realizar uma ação, seja ela material ou intelectual. Essas ações podem ser tanto individuais quanto coletivas, mas, em todos os casos, é preciso analisar o trabalho dentro de uma visão social, uma vez que ele está inserido sempre na sociedade, mesmo quando é individual. Porém, o que significa enxergar o trabalho através de uma visão social? De uma forma comum e ampla, representa prestar atenção a como ocorrem as conexões humanas durante as tarefas nos espaços onde as pessoas trabalham. Mas não é só isso. Olhar para o trabalho com atenção social é investigar também a função dele. Quem é a pessoa que o coordena, quem é o sujeito que faz o trabalho e quais tipos de intenção existem nessa ação trabalhista. Uma vez que toda relação social se baseia em algo que é maior do que ela, a sociedade e a política. Olhar para o trabalho com esse cuidado é algo muito importante, pois é nele onde muitas coisas acontecem. Você faz um novo amigo, você se vê aprendendo uma nova coisa, você se encontra vivendo em espaços que são diferentes do que você já viveu e, além disso, é onde uma boa parte das suas emoções vivem e se constroem, criando efeitos sobre como é e ainda será a sua subjetividade e identidade, uma vez que o trabalho também produz o ser humano. Mas, se pensarmos que tudo o que existe hoje tem um passado, um antes, ao qual retornar para explicar a sua existência atual, podemos nos fazer a seguinte pergunta: qual será o passado disso que estamos falando, do trabalho que fazemos, especialmente a nível social? Será que ele pode realmente ser explicado, mesmo que já estejamos tão longe do começo da humanidade e do início da produção de trabalho? A próxima faixa que iremos ouvir se chama Como é compreendida a construção de sua existência? O que ele era na antiguidade, Idade Média, modernidade e como ele é atualmente? Olá pessoal, eu sou o Daniel, estudante de Psicologia da UF, e nesta faixa vamos conversar sobre a história do trabalho. Para começar, quero te fazer uma pergunta. Você sabe onde e quando surgiu o trabalho? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta dela depende muito de como a gente escolhe olhar para a história. No nosso caso, vamos seguir a perspectiva do autor Odair Furtado, no seu livro Trabalho e Solidariedade, principalmente no capítulo 2, para falar sobre isso, sobre o surgimento do trabalho na humanidade. Nesse livro,
Odair Furtado apresenta algumas ideias de como surgiu o trabalho humano. Nós usaremos aqui a teoria materialista que ele apresenta, a qual é muito baseada em um outro autor, chamado Karl Marx. Segundo essa visão, o trabalho está presente na humanidade há muito tempo, há cerca de 2 milhões de anos atrás, quando os primeiros seres humanos passaram a usar elementos da natureza como ferramentas para sobreviver. Isso aconteceu sobretudo com o Homo habilis, um dos integrantes mais antigos da história biológica humana. Nesse momento, o trabalho já estava presente, mas os seres humanos ainda não tinham consciência dele. Mas, depois de muito tempo, quando os humanos começaram a dominar o uso do fogo, o cérebro humano passou a evoluir bastante, permitindo mais aprendizado e desenvolvimento de habilidades. A partir daí, o uso de ferramentas se tornou uma forma permanente de modificar o ambiente, e não apenas uma solução pontual para problemas imediatos, o que zerou a conscientização humana a respeito do trabalho e do seu conceito. Mas, há cerca de 10 mil anos atrás, surgiu algo bem interessante no trabalho humano, algo que modificou a nossa interação com o trabalho de forma permanente. O que aconteceu foi que, finalmente, descobrimos a agricultura. Isso mudou tudo. As pessoas deixaram de ser nômades, de viver da caça e da coleta, e passaram a se estabelecer em regiões fixas, gerando os primeiros povos sedentários. Com isso, surgiram as primeiras vilas, cidades e formas mais complexas de organização social, uma vez que, para além do número de seres humanos estarem crescendo bastante, também estava sendo necessário a construção de uma organização social mais rígida, por conta da agricultura. E foi também nesse período que apareceram as primeiras formas de cultura, regras de convivência e um modelo de vida que se parece bastante com o que temos atualmente. O trabalho, então, passou a ter um papel cada vez mais importante dentro da vida humana, individual e em sociedade. Mas toda essa mudança trouxe também novos desafios. O crescimento da população, a convivência com animais e a vida em grupo acabaram provocando epidemias e dificuldades de mobilidade para os grupos humanos. Por isso, foi muito essencial organizar melhor a vida em sociedade, o que levou à formação das grandes civilizações da antiguidade, como as egípcias, as gregas e as romanas. Com o surgimento dessas sociedades mais estruturadas, também apareceu a divisão em classes sociais. Essa divisão era baseada, principalmente, no acúmulo de riquezas, algo que só era possível para as pessoas que conseguiam explorar o trabalho de outros indivíduos, socialmente considerados mais fracos ou inferiores. Essa lógica de exploração, iniciada há muito tempo, se manteve ao longo dos séculos e é algo que, de certa forma, ainda existe até os dias de hoje. Um exemplo claro disso, da exploração na antiguidade, são as sociedades da Grécia e Roma antigas, do século V a.C. ao século II d.C. Elas são conhecidas por adotarem um sistema escravocrata, inclusive bem eficiente. Mas esse sistema só funcionava bem para poucas pessoas, apenas para os cidadãos de Atenas, os quais pertenciam às classes dominantes do período. Nessa época, o trabalho manual era desvalorizado, uma vez que se valorizava mais o trabalho intelectual, não o braçal. Porém, quem trabalhava mesmo, na prática, eram os escravizados, pessoas que muitas vezes tinham sido capturadas em guerras ou estavam pagando dívidas. A agricultura era a base da economia, e os escravizados realizavam a maior parte desse trabalho. Eles garantiam a produção de alimentos e de itens que sustentavam tanto as cidades quanto os campos. As classes dominantes controlavam tudo, o que seria produzido, como seria feito e para quem iria. Por isso, podemos dizer que o trabalho, nesse período, era basicamente agrário e sustentado pela escravização. Depois desse período, veio a Idade Média. Nela, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, o que fez com que as pessoas fugissem das cidades greco-romanas e passassem a viver muito mais nos campos. Foi aí que surgiram os feudos, que marcaram esse período da Europa. O trabalho continuava sendo rural, mas agora os trabalhadores não eram mais escravos na maioria dos casos. Eles eram, em si, servos. A diferença essencial é que, enquanto o escravizado pertencia diretamente a uma pessoa, o servo estava preso à terra. Mas, mesmo assim, ele ainda era controlado indiretamente por alguém, pelos senhores feudais, uma vez que estes eram os donos dessas terras. Os servos tinham que trabalhar para os senhores e, em troca, podiam produzir para si mesmos. Mas essa troca era bem desigual. Grande parte do que produziam iam para os senhores, e uma parte pequena ficava com eles, para os trabalhadores. Esse modelo ficou conhecido como feudalismo, uma forma de organização política, social e econômica que durou vários séculos na Europa. Durante essa época, a Igreja Católica ganhou força e influenciou muito as ideias sobre o trabalho. Passou-se a dizer que o trabalho era um dom de Deus, que dignificava o ser humano e dava sentido à sua vida. Isso ajudava a reforçar a ideia de que todos deviam aceitar seu lugar na sociedade e trabalhar duro, mesmo que vivessem em condições difíceis, uma vez que, segundo as crenças da época, o sofrimento levaria o sujeito para o paraíso quando morresse. Foi nesse mesmo período que aconteceram as grandes navegações, que levaram os europeus a começarem a explorar outros continentes, como a América, a África e parte da Ásia. Nesses lugares já existiam povos organizados, os povos nativos, com suas próprias culturas e formas de trabalho. Mas, com a chegada dos europeus, começaram novas formas de trabalho nesses continentes,
marcados pela exploração. Isso aumentou ainda mais as riquezas de algumas nações europeias e aprofundou as desigualdades sociais já existentes naquela época. Neste tempo, também surgiu uma nova classe social, a burguesia, composta por comerciantes, artesãos, banqueiros, dentre outros, que ganhavam destaque nas cidades, conhecidas como burgos. Era o início do mercantilismo, um sistema que valorizava o acúmulo de metais preciosos e o comércio entre os reinos. A exploração deixou de ser apenas interna, entre senhores e servos, e passou a atingir também os povos de outros continentes, por meio do processo de colonização. Depois veio o Renascimento, um momento em que o ser humano passou a ser o centro das atenções, questionando as ideias da Igreja e valorizando a razão e o conhecimento. Este novo pensamento ajudou a preparar o caminho para uma mudança enorme, a Revolução Industrial, que não tardou a acontecer, tendo seu início no século XVIII. A Revolução Industrial transformou completamente o mundo do trabalho. Com o surgimento das fábricas e das máquinas, o trabalho manual e rural perdeu espaço para o trabalho industrial. As cidades cresceram rapidamente e os trabalhadores migraram do campo para os centros urbanos. O capitalismo se consolidou, mas trouxe muitos problemas. Os operários não tinham bons direitos trabalhistas, os patrões concentravam as riquezas em si mesmos e as cidades se tornaram locais caóticos. Diante disso, surgiram pensadores como Marx, já citado anteriormente, e Engels, que criticaram duramente esse sistema. Suas ideias deram origem a movimentos socialistas e influenciaram vários países, como a União Soviética. Durante o século XX, houve um grande conflito entre as nações capitalistas e socialistas, cada uma defendendo um modelo diferente de organização do trabalho. Mas foi com a criação das fábricas que o trabalho assalariado se espalhou. Modelos como o Taylorismo e o Fordismo passaram a organizar as formas de trabalho, focando-se na produção em massa, onde os trabalhadores realizavam tarefas repetitivas, feitas com rigidez. Isso gerava produtividade, mas também muita insatisfação dos trabalhadores, que faziam sempre as mesmas funções sem entender, em si, o processo de construção dos itens que ajudavam a construir. Para resolver isso, surgiram propostas como a de Max Weber, que defendia a organização do trabalho com base em regras, hierarquias e rotinas padronizadas. Esse modelo marcou a passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, impulsionada por uma nova fase, a revolução da informação. Com o avanço da tecnologia, as empresas começaram a exigir produtos cada vez melhores. E isso também mudou o jeito de trabalhar. Mas essas inovações nem sempre beneficiaram os trabalhadores. Pelo contrário, surgiram novas formas de exploração, e os problemas emocionais, identitários e sociais dos trabalhadores se intensificaram. Foi aí que surgiu o toyotismo, um modelo que buscava tornar os trabalhadores mais versáteis e autônomos, diferente do modelo rígido das linhas montadas anteriores. A ideia era flexibilizar a produção de itens e oferecer mais variedade de produtos construídos pelos trabalhadores. Mas, na prática, essa mudança acabou beneficiando mais os patrões do que os empregados. Com isso, o capitalismo foi se fortalecendo, se espalhando pelo mundo. Junto disso, nasceu o conceito de globalização, uma interligação entre países, empresas e culturas, impulsionada pelos avanços tecnológicos e, especialmente, pelo surgimento da internet. Mas, junto com essa globalização, veio também o desemprego, a precarização dos empregos e o enfraquecimento dos direitos trabalhistas. Hoje em dia, vivemos um novo momento do mundo do trabalho, chamado de uberização. Com a tecnologia digital, muitos trabalhadores passaram a atuar de forma informal, sem direitos garantidos, como se fossem seus próprios patrões. Mas, na prática, continuam sendo explorados, agora com discursos de liberdade e empreendedorismo, entre aspas, os quais mascaram as verdadeiras condições do mercado de trabalho e das ações políticas que fundamentam as suas dificuldades. Essa uberização do trabalho é uma nova forma de exploração que repete padrões antigos, usando uma roupagem moderna, pautada em tecnologias e discursos que manipulam a subjetividade dos trabalhadores, a fim de que trabalhem cada vez mais, mesmo recebendo cada vez menos. Ao longo da história, o trabalho sempre foi transformado pelas relações sociais. E essas mudanças, quase sempre, foram guiadas pelos interesses das classes dominantes. Por isso, é tão importante prestar atenção em como o trabalho foi organizado no passado e como toda essa organização afeta o mundo atual do trabalho, onde também existe uma organização própria, modernizada. Muitas das pessoas que detêm o poder vêm de famílias que, no passado, já exploravam os mais pobres, especialmente no Brasil, com heranças das elites colonizadoras. A faixa a seguir se chama De que modos o trabalho produz as suas relações com temas históricos, políticos e sociais? Em geral, o trabalho, como demonstramos na faixa anterior, acompanha as transformações da sociedade, da cultura e das relações humanas. Assim, o conceito de trabalho como conhecemos hoje não é o mesmo, por exemplo, de 100 anos atrás, nem sequer é o mesmo de 20 anos atrás. Podemos dizer que o trabalho é flexível e muda bastante ao longo do tempo.
Grande exemplo disso pode ser visto na maneira como o trabalho passou, no decorrer dos tempos, de uma simples atividade que visava atender as necessidades básicas humanas para algo maior, ligado a uma busca por acumulação de bens e de construção de itens de consumo, tudo através da criação e do uso do famoso dinheiro. Mas vale destacar que essa procura por acumulação de bens e criação de itens de consumo foi algo montado e muito controlado pelas elites econômicas e sociais, detentoras de capital e poder. Não só foram feitas por elas, mas também continuam sendo construídas pelas elites ainda nos dias de hoje. Mas, para falar sobre esse tópico da relação do trabalho com a história, política e sociedade, a autora Ana Amélia Souza se apresenta como uma boa comentadora da situação. De acordo com ela, a relação do trabalho com o tema da história, política e sociedade é um aspecto que tem como foco a identificação dos sujeitos trabalhadores, as suas ações e os seus valores dentro de cada período histórico que a humanidade já viveu. Como já conversamos em outras faixas de áudio, o trabalho foi uma atividade que transformou a existência humana, uma vez que entregou condições para que a humanidade criasse novos objetos, novas capacidades ou organizações sociais. O trabalho sempre esteve presente dentro dos comportamentos humanos, desde aquelas ações realizadas apenas para benefício individual até aqueles atos que realizam visando o bem da coletividade. Por estar constantemente nas relações humanas, o trabalho se manifesta em todos os períodos em que nós estivemos vivos enquanto espécie. Ou seja, em todos os momentos históricos, políticos e sociais, o trabalho estava lá, dando base para que tudo isso acontecesse e sendo, inclusive, um mecanismo que poderia ser manipulado pelas pessoas no poder de cada sociedade de cada época da humanidade. O trabalho se relaciona com a história por ser algo que sempre existiu e que se transforma desde o começo dos tempos, chegando até a forma de hoje na qual ele se encontra. Ao olhar e estudar o passado, se torna bem possível observar não somente como as relações trabalhistas surgiram, mas também como todas as sociedades e estruturas políticas nasceram. Por exemplo, se olharmos para o Brasil no período colonial, época que era uma das colônias de Portugal, veremos a presença de um grande número de trabalhadores escravizados, que possuíam uma forma de vida e trabalho bem diferente da que temos hoje, uma vez que antes era bem frequente as situações de pessoas, sobretudo negras, eram tratadas enquanto posses dos senhores de engenho. Esse tema da colonização será mais abordado na nossa próxima faixa de áudio. Mas, olhando para o mundo de hoje, essa forma de trabalho se alterou bastante. Embora ainda seja possível enxergar pessoas em péssimas condições de trabalho, não é a mesma coisa de antes. Principalmente se observarmos que o mundo atual, vivenciando os frutos das revoluções industriais, é cheio de tecnologias, de leis modernas, de movimentos humanos unidos, onde se luta para melhores condições de vida mais facilmente do que era no passado, em períodos anteriores da história humana. Embora o avanço da tecnologia e a reorganização do mundo do trabalho tenham trazido prejuízos, como a substituição dos trabalhadores por máquinas inteligentes, também é preciso destacar que há um lado bom, positivo nisso, como, por exemplo, o aumento do acesso às informações. Porém, falando de política e sociedade já ao mesmo tempo, o trabalho se relaciona com ambas de uma maneira bem importante, uma vez que a política surgiu como as pessoas se organizando, organização essa que sempre foi influenciada pelo trabalho. Contudo, do mesmo jeito, o meio social e sua política também influenciam na construção do trabalho. Veja então da seguinte forma. Por um lado, a necessidade pelo trabalho agrupa as pessoas e faz surgir um sistema político organizado para administrar tanto as ações trabalhistas quanto as pessoas. Por outro lado, os indivíduos no poder muitas das vezes controlam os espaços de trabalho, dividindo de forma injusta as tarefas e o que cada sujeito trabalhador de fato deveria receber, manipulando assim as condições de trabalho de cada sujeito. Além disso, muitas dessas divisões e atribuições injustas das pessoas que trabalham são pautadas em preconceitos e discriminações, tanto de raça e de gênero quanto de sexualidade, deficiência, religião, etc. Ou seja, de uma forma geral, há uma conexão profunda entre trabalho, história, política e meio social. Se o trabalho está fragilizado, a política e o meio social se encontrarão instáveis, uma vez que é por conta dele que a sociedade se mantém unida, sendo necessário administrá-lo muito bem para que uma desunião não ocorra. Agora, se a política e a sociedade se encontrarem em um estado de crise, o trabalho é desestabilizado. Nós podemos nos lembrar da grande crise econômica que ocorreu no ano de 1930, especialmente nos Estados Unidos. A política e a sociedade deles estavam em um caos sem precedentes, uma vez que a economia do país se encontrava em um péssimo estado, o que prejudicou no trabalho e a capacidade das pessoas de ganharem dinheiro. Naquele momento, a taxa de desemprego estava muito alta, uma vez que a economia, a política e a sociedade estavam em um estado desordenado e caótico, prejudicando também o trabalho. Tal momento descrito é uma boa demonstração de como todas as coisas estão interligadas. E isso só é possível de ser compreendido ao se ter um olhar histórico, que visualiza o passado e entende o que aconteceu para que situações como a crise de 1930 surgissem.
Saber como essa situação se construiu é importante para, inclusive, evitarmos ao máximo que isso ocorra de novo em algum país. Ou seja, através da análise da história, é possível entender como o trabalho foi construído e como ele prossegue se formando na atualidade, demonstrando a relação entre compreensão da história e, por conseguinte, o entendimento sobre o trabalho. Já por meio da política e sociedade, podemos ver os sujeitos que comandam as condições de trabalho e de vida, quais são as suas intenções e como está o meio social e suas movimentações a respeito da política. A próxima faixa que ouviremos se chama De que modo o trabalho está inserido no Brasil? No país atualmente, o cenário do trabalho se encontra em um estado que merece atenção, especialmente por conta das novas tecnologias que têm surgido e ocupado os espaços de trabalho das pessoas, pelo aumento das exigências de habilidades cada vez mais especializadas para que se tenha um bom emprego, pela existência de trabalhos mal remunerados, pela grande desigualdade de classe, etc. Esses são alguns dos motivos pelos quais o cenário trabalhista do Brasil se encontra no seu estado atual. Mas, como já vimos nas outras faixas, existe um processo histórico para a formação de tudo na vida, inclusive do trabalho. Além disso, cada região do mundo possui sua própria história de desenvolvimento, o que não é diferente do nosso país. Pensando nisso, iremos fazer uma breve abordagem de como o trabalho, dentro de uma perspectiva europeia exploratória, foi introduzido no Brasil, e quais foram as consequências do acontecimento para a sociedade brasileira do passado e de hoje. Então vamos começar o assunto dizendo que antes da chegada dos portugueses no território, já existiam os indígenas nele, os quais eram a maioria no início do século XV, algo muito diferente dos dias de hoje. Os indígenas eram os nativos das terras, eram os sujeitos que ocupavam o Brasil antes da chegada e invasão dos europeus. Suas vidas eram marcadas pelo contato poderoso e íntimo com a natureza que o cercava, retirando dela apenas o necessário para a sobrevivência. O trabalho dos indígenas era algo muito focado na subsistência e em aproveitar a natureza, sem ficar retirando muitos recursos da terra e sem acumular itens, algo que na atualidade é muito comum. Os indígenas se encontravam separados em várias etnias, em vários grupos espalhados por todo o Brasil, onde cada um deles tinha a própria cultura e a própria forma de ver o mundo. Foram eles quem receberam os portugueses no território quando atacaram seus navios no litoral do país, ajudando-os a sobreviverem nos primeiros momentos que pisaram o território. Mas, com a presença dos europeus, o Brasil passou a vivenciar algo que durou muito tempo e deixou muitas sequelas para o país, um evento histórico chamado colonização, já explicado em faixas anteriores. Tal evento não ocorreu apenas no Brasil, mas também em vários outros locais da América Latina, como Venezuela, Colômbia, Equador, dentre outros. Além disso, os europeus não ficaram explorando apenas a América Latina, mas também agiram na América Central e na América do Norte. Mas, em si, o que é a colonização? De forma geral, ela é um sistema exploratório onde existe uma metrópole e uma colônia. Sendo a primeira, o nome do lugar de onde vêm os exploradores e onde moram aqueles que se beneficiam da exploração. E sendo a segunda, o termo que se age se referindo à região que é explorada pela metrópole. O trabalho europeu medieval, caracterizado pela exploração e acumulação de bens, uma semente do capitalismo contemporâneo, se inseriu no Brasil dentro desse contexto, desse modelo colonialista, onde os europeus exerciam controle social de cunho obrigatório sobre os povos nativos do território, a fim de que eles produzissem de acordo com as vontades dos humanos vindos da Europa. Esse processo foi marcado por uma grande violência e conflitos entre colonizadores e povos colonizados, com o objetivo de garantir o acúmulo forçado de riquezas nas mãos da elite europeia, tanto daqueles europeus que estavam no Brasil, quanto dos que estavam na própria Europa, na metrópole portuguesa. Esse processo de exploração e também de dominação foi iniciado contra os indígenas, mas logo se estendeu para os povos africanos, os quais, a partir do começo do século XVI, começaram a ser trazidos da África para o Brasil e em grande escala, a fim de que trabalhassem de forma obrigatória para os europeus, servindo de mão de obra para que as suas vontades fossem atendidas. Nessa época, o trabalho passou a ser marcado no Brasil como algo que era muito pesado, difícil, exploratório, desigual e violento. Os povos nativos e os povos africanos eram explorados pelos europeus, mas, ao mesmo tempo, os indígenas e os africanos se organizavam nas suas maneiras para resistir às terríveis ações de seus violentadores, algo que é visível, por exemplo, nos ataques que os nativos brasileiros faziam aos europeus e nos quilombos que os africanos fugitivos se organizavam para resistir. Esse processo de exploração durou muito tempo no Brasil. Ele recebeu o nome de escravização, pois os sujeitos eram obrigados a trabalhar para os europeus sem receber nada em troca para além de poucos alimentos e sem terem a liberdade para escolher o que fazer de suas vidas. Em si, os indígenas e os africanos eram discriminados, sofriam bastante preconceito e eram vistos como pessoas inferiores pelos europeus, só porque eram diferentes.
Os europeus, por serem brancos, se julgavam como pessoas superiores, dignas de controlar os outros povos, sobretudo os que tinham cores de pele diferentes, como os indígenas do Brasil e os africanos. Era essa a justificativa que os europeus usavam para explorar as pessoas diferentes deles, pois se achavam melhores e até mesmo que eram, entre muitas aspas, salvadores dessas pessoas diferentes, o que é uma mentira. Mas, para além do preconceito com as cores de pele dos outros, também havia, infelizmente, o preconceito contra as mulheres. Isso acontecia porque as mulheres eram tidas como fracas, incapazes de fazer muitas coisas, eram vistas apenas como sujeitos que davam filhos, cuidavam das casas e das suas famílias. As mulheres negras escravizadas sofriam muitos abusos, tanto por muitas vezes terem uma cor diferente dos europeus, quanto por simplesmente serem mulheres. Assim, nasceu o trabalho exploratório, violento e europeizado no Brasil, marcado por preconceitos, segregação, desigualdade e muita agressão. Essa discriminação foi algo que serviu como lógica para sustentar o sistema exploratório, o começo do capitalismo que hoje chega até nós. Se antes da invasão europeia os trabalhos no Brasil eram mais tranquilos e naturais para os indígenas, eles passaram a se reorganizar de um jeito forçado pela colonização, a favor das pessoas brancas europeias e das suas vontades de exploração e acúmulo de riquezas. A escravidão passou a ser a principal forma de exploração do trabalho, atingindo principalmente as populações indígenas e negras, as quais também sofriam muito por conta das questões de gênero impostas pelo sistema colonial. Em si, qualquer gênero sofria muito com a exploração, mas tal questão era vivenciada de forma diferente para as mulheres e para os homens, uma vez que eram vistos e tratados de formas distintas. Tudo isso foi sustentado por uma visão de mundo eurocêntrica, onde o europeu era tido como referência humana de perfeição, que se aliava com o racismo, com o patriarcado e com a dominação da natureza para validar esse sistema de poder. Essa perspectiva apagou muitos dos saberes, das culturas e dos modos de vida dos povos colonizados que, além de serem excluídos moralmente, foram muito desumanizados e se tornaram passíveis de violências dos colonizadores, os quais viam isso como algo natural. Essa estrutura de controle do trabalho, baseada na ideia de raça e gênero, garantiu a exploração capitalista durante a colonização e influenciou a posição que a América Latina passou a ocupar no cenário global. Foi assim que surgiram as categorias dos países subdesenvolvidos, periféricos ou de terceiro mundo, termos que hoje ainda carregam as marcas desse passado colonial e ajudam a manter as desigualdades tanto dentro do Brasil quanto em outras regiões da América Latina. O trabalho no Brasil sempre serviu às elites, formadas majoritariamente por homens brancos europeus, os quais aumentaram seus números no país conforme iam colonizando o território brasileiro. A desigualdade se manifestou desde sempre no Brasil, uma vez que o trabalho era dividido de uma forma errada, violenta e sem deixar recursos para aqueles que trabalhavam de verdade. O cenário atual do Brasil é a herança desse passado colonial, de grande má administração para o povo, focado em pequenos grupos que detêm um grande número de poder que pouco ajuda a sociedade a melhorar e a ter um desenvolvimento adequado. Uma das consequências disso é que o Brasil, por exemplo, apenas conseguiu entrar na industrialização no século XX, muito tempo depois de acontecer o que se chama de Primeira Revolução Industrial, no século XVIII. Inclusive, foi apenas no século XX que o país conseguiu adquirir os direitos trabalhistas, o que hoje é chamado de Carteira de Trabalho ou CLT. Uma outra consequência do passado colonial e a da má administração dele é a fraqueza da educação no país, a qual somente conseguiu atingir um estado mínimo de qualidade no mesmo século citado, se tornando mais eficiente no início do século em que estamos agora, no século XXI. Contudo, a educação ainda é uma área muito precária no Brasil, assim como o campo da saúde do país, o qual também se começou a melhorar a partir do século XX, mas ainda permanecendo bem precário para a maioria da população. Ou seja, o trabalho atual no país, marcado por desigualdades, por muitas dificuldades, por muitos trabalhos informais que são sem segurança de direitos, entre outros, são heranças históricas do passado cruel que o Brasil vivenciou e lutou para superar. Todavia, mesmo que tentemos não ver ou ignorar, é difícil negar o fato de que a cada passo que damos é possível enxergar de onde os nossos problemas vieram, de quais são as suas raízes da nossa história. O Brasil é um país incrível e cheio de potencial. Temos uma natureza de tirar o fôlego, muita disponibilidade de água e florestas incríveis, sem contar com a diversidade de animais que possuímos no nosso território. Ele enfrenta muitas dificuldades, mas estamos trabalhando todos os dias, com a população, para melhorar as suas condições. O passado do Brasil é algo cheio de ações terríveis, mas é possível construir um belo futuro se todos nós continuarmos lutando pelo bem-estar do país e do nosso povo. A próxima faixa se chama Como é que o trabalho produz efeitos sobre a subjetividade das pessoas? E como que a subjetividade está sendo afetada nos tempos atuais?
Olá, galera. Eu sou a Nila. Eu sou o Gabriel. Somos estudantes da UF e o tema do nosso podcast de hoje é como o trabalho produz efeitos sobre as subjetividades das pessoas e também como a subjetividade está sendo afetada nos tempos atuais. Então, gente, antes de falarmos sobre como a subjetividade está sendo afetada nos tempos atuais, é necessário explicar o que é subjetividade. Então, nas palavras do pensador Abagnano, subjetividade é tudo aquilo que se passa na nossa mente, tudo aquilo que sentimos como nosso, como os pensamentos, as emoções, os sentimentos, etc. Todavia, é importante dizermos também que não sabemos a respeito de tudo que nos afeta. Conseguimos ver isso quando vamos para a terapia, por exemplo, e descobrimos que uma coisa que fazemos não é à toa, mas tem um sentido por trás que geralmente passa batido, o que podemos chamar então de fenômenos psíquicos inconscientes, em uma linguagem do autor Freud, considerado o pai da psicanálise. Então, podemos definir subjetividade como aquilo que somos, o que temos consciência do que somos, mas também, para alguns autores, aquilo que nos influencia, mas que nem sempre nos damos conta de sua influência. Então, basicamente, é tudo aquilo que afeta o nosso íntimo, aquele espaço interior que temos. E qual a relação do trabalho com a subjetividade? Antes de entrarmos como o trabalho impacta na nossa vida, precisamos entender que trabalhar hoje em dia não é apenas vender sua força de trabalho para receber um salário. Ainda é isso, claro, afinal todos nós precisamos sobreviver, né? Mas o trabalho também está muito ligado com a forma como nos vemos e como vemos o outro também, ou seja, nossa identidade social. É quase de conhecimento de todo mundo que o trabalho virou um tema central nas nossas vidas. Podemos observar isso no tempo em que estamos em casa fazendo alguma coisa que gostamos em relação ao tempo que passamos trabalhando. Dessa forma, como o trabalho é muito importante na nossa sociedade, não é surpresa também que está muito ligado a uma questão de autossuficiência e de autorrealização, de satisfação pessoal. Isso porque, atualmente, colocamos muito do nosso valor no trabalho. Por exemplo, se eu sou um psicólogo muito competente, eu vou ser reconhecido como um ótimo profissional, e isso me trará uma sensação de bem-estar, de tarefa cumprida, justamente por estar sendo reconhecido. Então, podemos concordar que o trabalho influencia muito em como uma pessoa é percebida pela sociedade e por si próprio, em quais grupos sociais ele está, e inclusive qual é o seu valor de acordo com sua profissão. Percebemos então que, mesmo de forma despercebida, sabemos e acreditamos muitas das vezes que a nossa identidade é ser a nossa profissão. Sobre esse assunto das identidades, é importante dizermos que uma parte relevante dela é definida pelo jeito como os outros nos veem e pelo reconhecimento que conseguimos gerar nos outros. A identidade, portanto, não é exclusiva de uma pessoa, não é um mundo fechado à visitação como muitos costumam achar, mas sim é atravessada por diversas questões que fogem do nosso controle e que nos afetam intimamente. Um forte exemplo disso é o desemprego, considerando que, além da preocupação de como vamos pagar as contas e comer, é também um problema que afeta muito nossa subjetividade. Lembram desse conceito? Isso ocorre pois o trabalho, de acordo com o autor Pioli, é a nossa principal fonte de reconhecimento, de tal forma que, quando não temos a posse desse reconhecimento, podemos acabar por sucumbir a um estado de tristeza, de sentimentos ruins e muito negativos. Podemos observar que quando estamos desempregados, é comum sermos tomados por um sofrimento profundo que afeta, inclusive, a nossa autoestima e a forma como nos enxergamos e a maneira como os outros nos enxergam também. Agora, o oposto também impacta diretamente na nossa identidade, porque estar empregado, ser reconhecido no ambiente profissional e construir relações positivas no trabalho gera um sentimento de autorrealização na pessoa que foge do profissional e afeta até a vida pessoal. Por isso que a identidade não diz respeito só à vida pessoal, mas a todo um contexto histórico vivenciado pela pessoa, como o local de trabalho e o próprio trabalho. Então, toda vez que falarmos de subjetividade, é quase impossível não tocarmos no campo do trabalho e em todos os seus efeitos na nossa identidade, uma vez que, pelo trabalho ser inevitável e fundamental para a nossa sobrevivência, é inevitável também ter que lidar com o que ele constrói em nós, enquanto nós construímos algo com ele. E a nossa última faixa se chama Como é que o capitalismo intensificou e alterou as relações de trabalho? Quando o capitalismo se estabeleceu como a principal força produtiva do mundo, ele também transformou profundamente o que entendemos por trabalho. O trabalho deixou de ser apenas uma atividade humana essencial e passou a ser também uma espécie de item à venda, uma mercadoria. Em outras palavras, uma peça do sistema econômico que tem como principal objetivo gerar riqueza para os donos dos meios de produção, isto é, das pessoas que criam as condições de trabalho. Essa mudança de lógica levou a uma intensificação das relações de trabalho, criando aquilo que alguns chamam de um admirável mundo novo do trabalho, o qual vivencia um momento onde a
razão econômica e financeira passou a falar mais alto do que qualquer razão de cunho ético-político. Ou seja, os trabalhadores passaram a ser vistos apenas como mão de obra, algo um pouco próximo do que aconteceu em outros momentos anteriores da história do trabalho, onde o sujeito é visto só como uma força de uso que tem como foco apenas a realização do trabalho, sem considerar que cada trabalhador é humano e que, portanto, precisam de recursos, também possuem vidas e suas próprias necessidades e vontades. Nesse novo cenário, vemos surgir ideias perigosas, como a de que os fins justificam os meios e um crescente processo de normalização da injustiça social. A busca por resultados, por produtividade e performance de busca pelo sucesso, se tornou uma espécie de religião moderna. E nesse contexto, nasce o conceito de pós-submissão, que significa que, hoje, muitas vezes não é preciso mais um chefe gritando ordens para que a gente se cobre, se exija e se esgote. Nós mesmos passamos a ocupar o lugar do patrão dentro da nossa própria mente. A pós-submissão se resume a um sujeito que acorda já respondendo e-mails, trabalha no almoço, que leva tarefas para o fim de semana, que mesmo de férias, se sente culpado por descansar. Ele se torna senhor e escravo do próprio corpo ao mesmo tempo. Um empreendedor de si mesmo, movido pela ideia de que você consegue. Ou aquele famoso slogan em inglês, onde se diz "Yes, we can", que em português fica "Sim, nós podemos". Mas essa aparente liberdade esconde a autoexploração que, muitas vezes, é ainda mais eficiente, profunda e cruel do que a exploração tradicional feita pelos outros. O resultado disso é a exaustão, o adoecimento, a ansiedade, a depressão e o famoso burnout. Em outras palavras, o resultado é o sofrimento psicológico e físico, vindos principalmente do cansaço. E tudo isso vai sendo tratado como problemas individuais, quando na verdade são sintomas sociais. São efeitos colaterais de um modelo que valoriza a performance de sucesso acima da vida, acima de viver a existência. Para piorar ainda mais, muitas dessas situações são mascaradas por estratégias de gestão que chefes e empresas dizem que parecem modernas e descoladas, mas que escondem manipulações, ameaças e até o medo. Criam, então, ambientes onde a multitarefa é vista como qualidade, mas na verdade é apenas mais um mecanismo de sobrecarga. Ou seja, o capitalismo, junto do processo tecnológico da humanidade, se tornou uma forma de trabalho muito abusiva, que não fica apenas no ambiente de trabalho, no local propriamente dito, mas que também invade os nossos espaços pessoais, os nossos momentos de lazer, as nossas relações com a vida como um todo. A produtividade e a busca por fazermos tudo sozinhos é algo que gera muito sofrimento nos seres humanos, mas temos aprendido a ficarmos quietos diante de tudo, como se fosse algo natural e como se os problemas se fechassem em um mundo individuais quando, na verdade, existimos em uma grande comunidade e uma coletividade que vem se perdendo cada vez mais conforme nos afastamos e competimos com o outro. É dessa forma que esse sistema econômico, o capitalismo, se insere para intensificar os trabalhos e suas dificuldades. Esperamos que conheçam e tenham conseguido ter um pouco mais de noção sobre o capitalismo e como ele age e interfere nas relações de trabalho em nossas vidas, tanto a nível individual quanto coletivo. Como sempre dito antes, obrigado pela sua atenção.